Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! Chujuji pode até ser o melhor nas notas, nas relações com as pessoas e nas demais coisas, mas aqui não no Atafon. O jogo que Tomozaki Fumiya dizia ser o melhor do Japão. Para ele, esse era o melhor jogo, e não foi nem um pouco difícil ganhar de seu oponente. Muitos diziam que a vida era somente um jogo divino, mas para ele isso não passava de uma falácia. Ele era um personagem de nível baixo, e todos ao seu redor jogavam no modo fácil. Para ele, esse jogo é um lixo. Jogando Atafon novamente, vemos que Fumiya tem um rival que parecia bem perigoso para ele, o Nuneme, e tudo fica bem mais estranho quando ele pede para se encontrar com Fumiya. Aparentemente as pessoas sabiam que Chujuji havia jogado contra Fumiya, mas a primeira pessoa a tocar no assunto com ele foi Aoi Inami, a garota perfeita da classe, que se surpreendeu ao saber que Chujuji foi derrotado. No fim de semana, vimos que Fumiya aceitou o convite do Nuneme para se encontrar. Nuneme era uma garota, e pior, era Inami. Fumiya era conhecido como Nanashi no Atafon, então ela não fazia ideia de quem era ele. Ela era extremamente gentil na escola, mas aqui, como Nuneme, Inami se mostrou muito rude e sincera até demais com Fumiya, dizendo que a única pessoa que ele respeitava era um fracasso na vida real. Ele decide se impor dessa vez, ele não ia ser mais maltratado, não por uma pessoa que tinha tudo em sua vida offline, pois ele era um fracassado, não porque quer, mas porque o jogo o deixou desse jeito. Inami diz que ele precisa mesmo aproveitar mais os prazeres da vida, e o chama para resolver isso. Sua aparência, sua comunicação, tudo em Inami veio de seu esforço, pois ela era pior que Fumiya. Para ela, a pior parte era que Nanashi, a pessoa que ela mais respeitava, não estava nem sequer lutando, e ela tinha que mudar isso. A partir desse momento ele teria que jogar o jogo da vida mais a sério. Se Inami, como a pessoa que é, disse que a vida é um jogo tão viciante quanto Atafon, ele não estava em posição de discordar. Ele estava bem motivado agora, determinado a conseguir vencer neste novo jogo, a vida. Como todo jogo com liberdade, a primeira coisa a se fazer era a criação de personagem, e era isso que tinha de ser resolvido agora. Sua expressão deveria mudar, praticar um sorriso de vez em quando. Agora eles iriam se encontrar frequentemente para analisar todas as práticas diárias de Fumiya. Tudo estava bem estranho para ele ainda, mas Fumiya estava mais motivado. Como nos treinamentos de combos para o Atafon, eles iriam dividir em partes as tarefas do jogo da vida. Dessa vez, os objetivos de Fumiya eram fazer com que alguém note a diferença no seu comportamento, e conversar com garotas pela escola, para no futuro finalmente arrumar uma namorada. Era tudo muito difícil para um personagem de nível baixo na vida como ele, mas ele tinha de tentar. O dia já começou com uma tarefa bem difícil, falar com sua vizinha de classe, mas isso não foi problema, já que ele usou a gripe como desculpa para pedir um lenço, mas na hora de explicar seu sorriso medonho, tudo desandou. Sua próxima meta era Minami Nanami, que fazia parte do clube de atletismo junto de Inami. Ela vai até lá, mesmo sem Inami por perto, até que Nanami puxa a conversa e ele fica sem reação, e fala algo muito estranho que soou como um velho reclamão, e Nanami achou isso hilário. Mas tem sempre que ter um obstáculo maior. O Chujuji e sua trupe chegam para encher o saco, mas Inami estava ali de prontidão na hora certa. Para dar o troco, ela fala na frente de todo mundo que ele perdeu para Fumiya no Atafon, e que era só um mau perdedor. Ele admite derrota dessa vez, mas ia pedir revanche no jogo contra Fumiya. Ele estava lá testemunhando a brincadeira das garotas, que eram extremamente diferentes de tudo que ele já havia visto. Só que acabou dando certo, pois ele até podia chamar as amigas de Inami pelos apelidos, Mimi e Tama. Na reunião, ele diz que teve um ponto positivo hoje sim, mas que suas aptidões sociais ainda estavam péssimas, e o que mais preocupou Fumiya foi Tama, por algum motivo. Hoje era dia de ajeitar a postura, e além disso, tinha uma nova tarefa, se enturmar mais com o grupo de Inami. Seu objetivo médio de arrumar uma namorada também fazia parte disso, então ele teria que falar com mais garotas para isso. Na volta para casa, com todo o grupo reunido, ele acaba se separando de Nami e vai na mesma direção que Mimi, só eles dois. Ela era bem enérgica e andava sempre com um sorriso no rosto, mas o assunto acabou caindo sobre Tama novamente, e Mimi disse que ela se parecia muito com Fumiya, na verdade, no quesito se esforçar, e não se alegrar com as coisas. Assim como Mimi e Tama tinham suas habilidades secretas de interação, ele também tinha que desenvolver uma, e confiar em tudo nela. Na hora de analisar as conversas, ele percebe que tem sempre alguém iniciando um tópico novo, e outra pessoa que expande essa conversa, e esses pontos eram essenciais para a interação.
Inami entrega algumas fichas de tópicos para Fumiya sempre conseguir iniciar uma conversa, além de um gravador que gravou tudo o que eles disseram, para ele fazer uma análise mais profunda. Além disso, no sábado, era o dia para eles passarem juntos. A primeira fase foi comprar roupas novas, o que fazia parte da criação de personagem, mas ele se enrolou até nisso. Agora, com um novo visual, era hora de comer em um restaurante. Para ajeitar o jeito como ele falava, ele analisou sua gravação e percebeu que murmurava muito. Para corrigir isso, Inami propôs que ele só demonstrasse suas emoções com vogais nesse momento, mas o que choca ele é o fato de sua vizinha de classe, Fuka, estar lá. Depois de um pouco de conversa, Inami tira a conclusão que Fuka deveria ser a primeira heroína da jogatina de Fumiya, ou seja, eles iriam focar nela para ser sua namorada. Mesmo que ele não gostasse dela, ele só saberia se tentasse, e agora não era momento para desistir. Ele finalmente havia cumprido um de seus objetivos. Sua irmã havia notado diferença nele, como se ele tivesse uma namorada. Mas agora seu objetivo era muito difícil: ir para algum lugar sozinho com uma garota da escola, basicamente um encontro, e além disso, ele tinha que falar com Izumi Uzu pelo menos 2 vezes no dia, mesmo que ele tivesse que focar em Fuka. Na teoria era bem fácil, mas na prática, ele conseguiu falar uma vez só com ela, e foi um desastre. Mas depois de tomar um sarrafo de Nami, ele continua se esforçando a semana toda para conseguir cumprir seus objetivos. Fuka acaba o encontrando na biblioteca, e se empolga muito quando vê que Fumiya está lendo livros que ela gosta muito, mas na verdade ele só pegava esses mesmos da prateleira toda vez e ficava pensando em combos para o Atafon, mas ele seguiu o fluxo. Ela acaba se abrindo com ele, e diz que está escrevendo um livro e queria muito que ele lesse, pois segundo ela, ele era diferente dos outros. Depois de contar tudo para Inami, ela viu muito potencial aí, e de fato, mesmo que ele tivesse falhado nas conversas durante essa semana, ele conseguiu cumprir os objetivos e obteve muita experiência mesmo assim. Na hora da saída, ele encontra Izumi bem triste em um canto, e decide falar com ela, mas estraga tudo de novo, e quando estava para fugir dessa situação, ela o chama de volta pedindo para que a ensinasse a jogar Atafon. Ela sempre voltava para casa com Shujuji, mas ele estava treinando muito no Atafon para derrotar Fumiya, e acabou deixando Izumi de lado por isso, e ela queria aprender para voltar a falar com ele. Mas Fumiya surta quando ela diz que eles iriam praticar na casa dela. Ele se empolga bastante quando se trata de Atafon, e percebe que estava até imitando o jeito de Nami sem querer. A base de tudo era a memorização dos movimentos e combos, e Fumiya era surpreendente nessa área. Segundo ela, ele era bem estranho por ser assim, mas ele não ligava nem um pouco. Ele disse que sempre foi assim durante toda a sua vida, mas que recentemente começou a ver o verdadeiro valor da vida, como se fosse um bom jogo, e estava completamente diferente agora, e até surpreendeu Izumi com toda essa fala motivadora. Inami estava contente por sua evolução, mas o próximo passo era chamar Fuka para sair, e ela até lhe deu ingressos para um filme. Em casa, ele ficou praticando como a chamaria para sair, e na escola, era hora. Na biblioteca, ele conta toda a verdade para Fuka, e tem uma conversa super agradável depois disso, e no fim ele nem a chamou para sair, e tinha que explicar isso a Nami, mas foi parado no caminho. Shujuji queria sua revanche, e até rolou um papo estranho sobre Izumi antes da partida começar, até que ela aparece de repente, e muitas outras amigas aparecem para ver a partida também. Fumiya rapidamente consegue derrotar Shujuji, tirando todas as suas vidas em um piscar de olhos, mas seu oponente não ia desistir tão facilmente, e pediu outro round. Inami chega ao local finalmente, e Fumiya continuava a ganhar todas as partidas, e todos ali já estavam ficando em um clima muito pesado, pois Suji não aceitava a derrota. Aproveitando a deixa, a famosinha da classe tentou humilhar Shujuji por seus esforços inúteis, mas quando insultou o jogo, Fumiya não se segurou, e falou tudo o que precisava ser dito, dizendo que odiava esse tipo de gentinha que insultava o esforço dos outros sem nem ao menos ter tentado fazer o mesmo. Izumi também protege Fumiya, e a valentona finalmente deixa eles em paz, mas Izumi fica com muito medo depois disso. O progresso finalmente estava dando certo, e mesmo que o encontro com Fuka não tivesse ido para frente, ele iria sair com Inami dessa vez, e ficou verdadeiramente feliz, assim como ela. Mizuzava, um dos amigos de Shujuji, foi até Fumiya para falar que o que ele disse naquela hora foi muito maneiro, e que ele se sentia assim também, e se aproximou bastante de Fumiya, dizendo que estava do lado dele. Mais tarde, contando isso para Inami, ela disse que eles precisavam sair, de preferência, junto de outra garota, para cumprir mais um objetivo,
e ele escolher Izumi, justamente porque o aniversário de Shujuji estava chegando, e era uma boa oportunidade. Ao chamá-la, no começo, ela não aceitou, pois se importava demais com as pessoas para que elas fizessem as coisas que ela quisesse, mas quando Fumiya disse que também iria comprar um presente para ele, para consertar as coisas que ficaram estranhas, ela topa. Em casa, ele recebe um convite para um grupo, que incluía as pessoas que iriam sair nesse próximo encontro. Ele fica muito tempo refletindo sobre, mas finalmente entra. No encontro, ele tinha que cumprir o seu objetivo da vez, fazer 2 sugestões bem-sucedidas, ou seja, coordenar o humor do grupo. Ele dá umas dicas para Izumi escolher o presente, e ela tem uma ótima ideia, um gel de cabelo, mas quando era hora de decidir onde eles iriam procurar, era tarefa dele dizer, mas ele foi lento demais, e Mizusawa deu uma sugestão antes. Depois de comprarem os presentes para Shujuji, eles partem para comer, e Fumiya se surpreende com o quanto Mizusawa conhece de Nami. E depois disso, até comenta com Izumi, pois ela disse que ouviu um rumor que os dois estão namorando. Na reunião, Fumiya preferiu não falar sobre o rumor de Nami e Mizusawa, mas a pauta era bem séria dessa vez. Ele não cumpriu os objetivos das sugestões, pois ele precisava de algo mais importante que uma sugestão de qualidade, persuasão. A melhor sugestão nem sempre ganhava, mas sim a que mais interessava a todos e ele precisava trabalhar mais nisso. Na sala, era hora de concorrer à vaga de representante de turma, e Nami e Mimi se candidataram para as eleições. Eles iriam dar uma pausa nos encontros, já que ela estaria ocupada com a campanha para a candidatura, mas Fumiya também estaria ocupado, pois eles fariam dele o coordenador da campanha de Mimi. Isso aproximaria os dois, e facilitaria muitos dos objetivos. Ele acaba encontrando repentinamente, e essa era a oportunidade para tentar ser seu coordenador de campanha, mas ela acaba recusando por ele ser muito inseguro com essas coisas. Na biblioteca, ela acaba tocando no assunto com Fuka, e ela disse que queria mudar, assim como Mimi, mesmo ela sendo o centro das atenções, e isso deixou Fumiya bem curioso. Ao chegar na escola no dia seguinte, ambas estavam fazendo suas campanhas, sendo que Mimi estava com uma de suas amigas do clube de atletismo, mas Inami estava junto de Mizusawa na campanha. Mimi estava com alguns problemas com seu panfleto, e Fumiya decidiu ajudar fazendo um novo layout para eles. Mimi se surpreendeu com a capacidade dele para essas coisas, e queria que ele fosse seu cérebro para essa campanha. A tarefa era derrotar Inami, e para isso, eles precisariam de panfletos bem atraentes para os alunos. Agora o boss do jogo da vida era Inami, que era profissional neste jogo. Mesmo sendo de nível baixo, poderia derrotá-la sendo o suporte da batalha contra ela. Para aumentar os apoiadores, eles primeiro foram à quadra para implementar uma bomba de ar para os esportes que usam bola, e isso chamaria muita atenção. Fumiya tinha motivos para derrotar Inami, por causa de sua rivalidade, mas Mimi tinha um motivo ainda melhor. Ela sempre ficou em segundo em tudo, e Inami em primeiro, por isso ela era desconhecida, ela ficava ofuscada, por isso queria tanto ganhar. Com o passar dos dias, as coisas foram ficando prontas para o grande momento, e tudo estava correndo bem, e eles estavam cada vez mais perto da vitória. Era a hora do discurso, aquilo que mais teria peso nas eleições. Como sempre, Inami foi extremamente bem na hora de falar, mas a pior parte é que ela ofereceu propostas muito melhores que as de Mimi, e isso dificulta muito as coisas. Mas é claro que eles tinham um plano. Fumiya colocou um gravador no auditório, e no discurso de Mimi, ela teria que parecer improvisar com esse acontecido, uma gravação de assistente virtual falhando, mas estava tudo planejado, e eles conseguiram a atenção do público. Agora, tudo o que restava era esperar os resultados das eleições. No fim, Inami acabou ganhando, mas Fumiya estava feliz de qualquer maneira, tanto pela determinação de Mimi que não ia desistir tão facilmente, quanto por ter conseguido fazer isso tudo sem a ajuda de Inami. Inami estava muito feliz por ele também, mas agora era hora de focar nos objetivos, e o de hoje era sair com uma garota. Fumiya se encontra com Fuka na biblioteca, e precisava convidar ela para ver um filme do autor favorito dela, mas estava sem coragem, obviamente, mas acaba tomando coragem de uma vez, e ela já estava de olho no filme, e certamente aceitou. Segundo Inami, Mimi estava se esforçando demais nesses últimos dias, mas de qualquer maneira, Fumiya estava do lado dela, e a motivando sempre. Só que Tama estava preocupada com todo esse esforço que ela estava fazendo para ser a melhor, pois ela foi sua primeira amiga aqui, e graças a ela tudo se tornou bem mais agradável para Tama. Todos se preocupavam entre si, mas Mimi mudou no dia seguinte. Ao invés de estar animada e elétrica como sempre, Mimi estava bem cansada e sonolenta na escola.
Até mesmo Fuka havia percebido essa mudança nela, e todos estavam começando a ficar preocupados com esse excesso de esforço que ela estava fazendo desde as eleições. Todos estavam nesse dilema, se faziam ela parar ou não, até sozinhos. Fumiya e Mimi conversaram sobre, mas ela não queria parar ali, seria mais doloroso desistir no meio do caminho, do que perder no final dele. As coisas já estavam chegando ao extremo, e Mimi logo estaria em seu limite. Aparentemente essa fixação vinha do passado, no qual ela havia perdido uma partida de basquete municipal contra o time de Nami, e passou a se esforçar para ser melhor que ela. Mimi não participou desse dia de treino, o que deixou Fumiya curioso para ir atrás dela. Ela diz que essa fixação não era por Inami especificamente, mas sim para brilhar tanto quanto ela. Depois da partida delas, ela foi ver Inami jogar nas finais, no qual seu time ficou em segundo lugar, mas Inami não ficou triste por isso, e sim por não ser a primeira. Para Fumiya, ela já brilhava bastante, mas suas palavras não chegavam a ela. No dia seguinte, Fumiya ficou sabendo por Inami que Mimi não havia aparecido nos últimos treinos. Na sala de aula, o assunto era que Mimi estava saindo do clube de atletismo, e Inami ficou realmente triste com isso. Na hora de ir para casa, Fumiya chama Mimi e Tama para conversar sobre isso de uma vez por todas. Ela diz que estava sentindo sentimentos ruins sobre Inami, mesmo ela sendo boa em tudo e nunca se gabando, sempre cuidando dela, ela ainda sentia inveja. Mas Tama disse que Mimi era sua heroína, sempre com um sorriso no rosto e se esforçando sempre. Para Tama, Mimi era a idiota número 1, e isso bastava no momento. Ela retornou ao clube e sua relação com Tama ficou ainda mais íntima, só que o número de assédios aumentou muito. Com esse assunto acabado, era o aniversário de Shujuji, e o objetivo de Fumiya era entregar o presente e conversar com ele por pelo menos alguns minutos. Ele entrega um controle de presente, mas ao puxar assunto, fala a pior coisa possível. Ele pergunta se Nami e Mizusawa estão realmente namorando. Finalmente haviam começado as férias de verão, e Fumiya já tinha uma nova tarefa: namorar com Fuka. Para isso, ele precisaria treinar um encontro, então eles passam o dia fingindo ter um encontro, só para ele praticar como se fosse real. Na hora de enviar mensagem para Fuka, ele fica bem hesitante, mas segundo Inami era um ótimo convite para ver filme, e ele envia. Mas surpreendentemente ela responde muito rápido, e aceita o convite. Com seu encontro já marcado, era hora de se encontrar com seus amigos, e como a casa de Mimi estava ocupada, todos foram até a casa de Fumiya. Durante esse meio tempo de planejamentos para as férias, Fumiya conseguiu cumprir sua tarefa de conseguir pelo menos algumas risadas do grupo. Ele ainda estava muito preso, mas depois de uma conversinha com Mizusawa tudo ficou mais leve. Ele não precisava dar tão duro em tudo, precisava se soltar de vez em quando, só curtir o momento. Nos dias que seguiram, finalmente chegou o momento do seu encontro com Fuka. Ele estava nervoso no começo, como sempre, mas conforme foi passando o tempo ele foi se soltando, mas ele achou que falar demais era um problema, e decidiu se concentrar nas técnicas que aprendeu. De fato ajudou em alguns momentos, mas Fuka disse que de repente ele se tornava difícil de conversar, pois ele deixou de ser ele mesmo. Porém, no fim do dia, ela disse que foi o primeiro garoto que conversou dessa maneira, e que isso foi muito importante para ela. No fim, ele arrumou um segundo encontro. Depois de convidá-la para ver os fogos, Fumiya ainda tinha mais coisas a fazer. Haveria uma festa na madrugada somente com adolescentes. Junto de todos, a caminho de onde seria o tal churrasco, Inami passa as próximas missões de Fumiya. Ele precisava intervir em conversas algumas vezes e focar mais em sua amizade com Mizusawa. Eles finalmente chegam ao local, e para agilizar o processo, eles dividem as tarefas e arrumam tudo, para enfim comer. Até as estratégias para juntar Shujuji e Izumi estavam dando certo. Fumiya estava preso com os meninos, e passou a entender só agora como eram conversas entre garotos, mas ele não gostou nada delas. Pelo menos estava conseguindo cumprir suas tarefas, e falou um pouco mais do que o habitual. Só que agora era a hora da discórdia, ir para o quarto das meninas reunir todo mundo. Mesmo estando muito concentrado no jogo, todas essas conversas o fizeram refletir bastante sobre as relações alheias. De noite, eles foram para as termas para depois sair. As meninas estavam bem comportadas, mas enquanto isso, os meninos estavam falando sobre seus famosos órgãos. Depois de conseguir juntar Shujuji e Izumi, todos saem para caminhar, mas Inami queria fazer um treino especial com Fumiya. Basicamente ele teria que ser confiante com uma garota assustada, e essa garota seria Inami. O caminho foi tranquilo, mas parece que rolou um clima. Obviamente era só um teste, mas foi porque ele desviou,
e ele ficou na dúvida do que aconteceria se ele não tivesse feito isso. No meio da noite, Inami chama Fumiya para dar uma revisão geral das tarefas, e ele tinha cumprido uma delas, mas na hora de receber seus novos objetivos, eles foram surpreendidos por Mizusawa. Fumiya se esconde e Mizusawa decide ficar para conversar com Inami. Ele começa a ter uma conversa profunda com Inami, e cita Fumiya várias vezes nela, dizendo que ele o fez refletir sobre essa sinceridade de se levar a vida. Ele se abre com Inami, ele realmente gostava dela, mas ela não retribuiu o mesmo. Fumiya se revela depois de ouvir tudo, pois para ele seria estranho se manter mais tempo escondido lá, então ele foi bem honesto. Depois disso, eles só voltaram para os quartos como se nada tivesse acontecido. Depois de refletir bastante sobre esse acampamento, enquanto voltava para casa, ele recebe uma mensagem de Nami dizendo que deveria se abrir com Fuka logo depois dos fogos. No dia do encontro, ele parecia estar muito mais natural. Dessa vez ele nem estava usando os tópicos decorados, era ele mesmo ali, e segundo Fuka, hoje ele havia sido bem fácil de conversar. Enquanto os fogos rolavam, ele decide falar o que sente, mas desiste. Depois ele se encontra com Inami e conta tudo. Ele deixou de contar, mas não por medo ou hesitação, ele só não quis. Ele queria parar de usar essas medidas, ele nem sabia sequer se gostava de Fuka no fim das contas. Inami, então, diz que ele queria abandonar todo o seu progresso só porque acha estranho ver as coisas como metas, e que ele queria desistir de todo o seu desenvolvimento pessoal. Ela encerraria ali suas reuniões e objetivos, e fácil assim, Fumiya conseguiu perder a relação que tinha com Inami. Sua irmã havia percebido algo estranho nele, ele estava voltando a ser aquele esquisitão que só ficava no quarto. Ele havia recebido uma mensagem de Fuka para outro encontro, e nem percebeu, pois estava há dias sem usar o celular, e respondeu rapidamente. No encontro, ele ainda estava com aquela sensação estranha. Ele tinha ficado feliz e realizado por atingir seus objetivos, mas talvez aquilo não fosse ele de verdade, ele nem mesmo se arrumou para esse encontro. Essa dúvida ficou em sua cabeça, mas quando ele se abriu para Fuka, ela disse que era muito belo o que ele estava fazendo. Pintar tudo que é cinza em sua vida, melhorar a forma como você mesmo vê o mundo, é um ato digno. Depois de muito tentar, ele finalmente consegue marcar para se encontrar com Inami, para finalmente resolver as coisas entre eles. Eles se encontram e vão para o exato lugar onde se conheceram no offline, onde tudo começou. Fumiya começa a dizer que esse jogo da vida deve ser feito com base em seus objetivos, e usando o Atafon como exemplo e olhando por esse lado, ele tinha aproveitado mais a vida do que ela. Ela focava em diversas atividades, mas no Atafon, sua atividade favorita, ela continuava como a segunda colocada. Fumiya termina dizendo que a partir de agora vai provar para ela que dá para realizar objetivos com base no que você quer, e eles entram em um consenso, cada um deles vai tentar provar para o outro o que tinham. Já que eles tinham voltado ao trabalho, era hora do próximo objetivo, arrumar um trabalho de meio período, e quem trabalhava lá era Mizusawa. Ele sai mais com os amigos agora, e tem até opiniões válidas sobre as coisas. Tudo estava indo bem, mas haveriam mais objetivos daqui para frente.